Vamos lá. Aula de português, substantivos coletivos, tá? A gente já viu, tá? A gente já viu simples, composto, né? E vamos hoje para o coletivo. Então, no poema A Cigarra e a Formiga, a cigarra pede ajuda à formiga. Se a cigarra tivesse pedido ajuda a um conjunto de formigas, os versos poderiam ser escritos da seguinte maneira. Vamos prestar atenção. Quando o inverno chegou, a cigarra sentiu frio, procurou pelo formigueiro e ajuda lhe pediu. A palavra formigueiro é um substantivo coletivo. Então, essa palavra aqui que está sublinhada, que a tia vai fazer agora. Então, a palavra formigueiro, essa daqui, ó, está escrita no coletivo, tá, gente? Então, se... Só um instante aqui, deixa eu te apagar aqui. Pronto, lá. Então, vamos lá. Se não fosse formigueiro, tá? Ela disse que o poema foi escrito, se não tivesse pedido ajuda à formiga, os versos poderiam ter escrito de uma outra maneira, né? Então, a cigarra, quando o inverno chegou, a cigarra sentiu frio, procurou pelo formigueiro e ajuda lhe pediu. Então, a palavra formigueiro, que a tia sublinhou aí, ó, que está sublinhado aí no poema, nesse trechinho do poema, tá? É o coletivo. Então, formigueira é um conjunto de formigas. Então, quando tem muitas formigas, a gente chama de formigueiro. Usamos, tá? Usamos substantivos coletivos para nomear vários seres da mesma espécie, de um grupo ou de uma coleção ou de um conjunto, sendo da mesma espécie, tá? Então, quando a gente fala coletivo, a gente está falando de vários seres, né, da mesma espécie, de um grupo ou de uma coleção, tá? Então, vamos aqui aos outros exemplos de substantivos coletivos. Colmeia, coletivos de abelha. Cardume, coletivos de peixes. Alcateia, coletivos de lobos. Se fosse um substantivo simples, então se a gente fala qual é o substantivo coletivo de abelha, vocês vão falar colmeia. Qual é o substantivo coletivo de peixes? Cardume. Qual é o de lobo? Alcateia. E lobo é um substantivo simples, peixe simples, abelha simples, assim também como as formigas é um substantivo simples, né? E o coletivo de formiga seria formigueiro, é formigueiro. Então, aqui abaixo, a tia vai colocar uma listinha de alguns substantivos compostos, tá? Mas antes a Júlia levantou a mão. Oi, Júlia, pode falar, Júlia Sofia. Sim, tia. Eu tinha assistido um filme que ele era uma escola, né, de cachorros, para cachorros, né, que o nome era Alcademia, que é bem parecido com Alcateia. Alcateia. Eu Isso, também assisti, é bem massa. isso, ótimo. Depois a gente conversa sobre o filme, tá? Então, de lobo a gente chama de alcateia, tá? Então, vamos aqui para a listinha que a tia vai colocar aqui, ó, é alguns substantivos coletivos, tá, gente? Deixa eu te dar um pouquinho de zoom para ficar melhor para todo mundo, tá? Então, vamos aqui para o primeiro. Alfabeto é um conjunto de letras. Então, qual é o coletivo de letras? Alfabeto. Alcateia, conjunto de lobos. Então, coletivo de lobos.
tá? Então, arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, quando falar arquipélago de Fernando de Noronha, né? Então, é um conjunto de ilhas, certo? Bando, conjunto de pássaros, de ciganos ou de malfeitores, tá? Então, a palavra bando, ela também, assim, como é um conjunto de pássaros, tá? É usado também para falar que é um conjunto de ciganos ou de malfeitores, tá? Biblioteca, esse é muito fácil, né? É um conjunto de livros, a gente usa muito no dia a dia, vê muito. Boiada, conjunto de bois, tá? Cacho, conjunto de uva, né? De uvas ou de bananas. Então, aquele cacho de uva, cacho de banana. Constelação, conjunto de estrelas. No vídeo é o primeiro substantivo coletivo que aparece naquele vídeo que vocês assistiram, tá? Quem não assistiu, assiste depois. Enxame é um conjunto de abelhas. Frota, conjunto de navios ou de ônibus. Matilha, conjunto de cães. Coletivo de cães é matilha. Multidão, conjunto de pessoas. Então, quando a gente fala aquela multidão, a gente está se referindo que são muitas pessoas. É o substantivo coletivo de pessoas, certo? Nuvem, conjunto de gafanhotos e de mosquitos. Então, quando a gente fala que tem aquela nuvem de gafanhotos, né? Que até estava temendo que chegasse ao Brasil, mas graças a Deus não chegou. A gente fala que é uma nuvem, tá? Plateia, conjunto de espectadores de um acontecimento. Então, a plateia de uma peça, tá? De um show de comédia, de um show. Então, é o de espectadores, tá? População, conjunto de pessoas. Então, a população de Rio Largo, a população do Brasil, a população do Nordeste, um conjunto de pessoas. Turma, conjunto de estudantes ou de amigos. Então, nós temos turma, a nossa turma da escola, né? Terceiro ano. Tem também a turma dos nossos amigos, né? A turma dos amigos da rua ou dos amigos da escola, que não fazem parte da nossa turma, mas também que a gente conhece, tá bom? Tribo, conjunto de indígenas ou de grupos étnicos culturais. Então, chamando de tribo. Vocabulário, conjunto de palavras. Então, a gente para pensar quantas palavras a gente não fala durante o dia. Ó, para tia da aula, que está falando várias palavras. Para vocês me perguntarem alguma dúvida ou para me contarem qualquer outra coisa, também a gente usa várias palavras, né? Então, a gente, durante o dia, fala muitas palavras. Então, a gente tem um vocabulário. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, aumenta o nosso vocabulário. Então, aumenta as palavras. Quem lê muito, né? Aumenta a quantidade de palavras, acrescendo novas palavras, tá? Então, aqui ó, a tia fez essa listinha com alguns substantivos coletivos, certo? Lembrando que substantivo coletivo, tá? É um substantivo que é para nomear aquele conjunto da mesma espécie, de seres da mesma espécie, de uma coleção ou de um grupo, tá? Ó, que legal. Então, quando a gente vai falar, não precisa a gente falar um monte de abelha. A gente vai falar o quê? Que é a colmeia. Um monte de peixe. A gente pode falar, ó, eu vi um cardume, né? Se a gente quiser falar que eu vi um monte de pássaros, eu uso que palavra? Podem responder. Vários. Não. O coletivo de pássaros é o quê? Quem sabe? Alguém sabe, gente? Coletivo de pássaros é bando. Bando. E o coletivo? E o coletivo de cães? Quem sabe? Alguém?
Lembra? Quando a gente... Matilha. Matilha. Matilha, muito bem. Então, matilha, tá, gente? Vocês têm aí no livro de vocês essa tabelinha que a tia colocou aqui, tá? Então, o coletivo de pessoas. Multidão. Multidão, né? Ou então população, não é isso? Multidão e população é um conjunto de pessoas, pode usar os dois, tá? Tá. O coletivo de navio. Frota, muito bem. Muito bem. Agora vamos para a página 59 para a gente responder esse exercício. Aliás, antes disso, olha aqui que interessante, ó. Um substantivo comum dá o nome aos seres da mesma espécie, sempre, né? Então, são gafanhotos com a letra maiúscula. São grafados gafanhotos, ó. São grafados com a letra minúscula. Desliga o microfone, Cecília, por favor. Eu queria fazer 58, ela é mais fácil. Por favor, a tia está explicando. Desliga os microfones, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, relembrar, tá? O substantivo comum dá o nome aos seres da mesma espécie, sempre são grafados com a letra minúscula. Por exemplo, pessoa, agente, criança, cidade, país. Esses são os substantivos comuns. Os substantivos próprios nomeiam os seres específicos de uma determinada espécie e individualmente. Os substantivos próprios mais comuns são os nomes das pessoas, né? Então, Bianca, Ana, João, Pedro, Marília, Marcela, Gabriel, Gabriela. Então, eles são próprios. Nome de lugares também, tá bom? Vamos para a página 59, tá? A segunda questão. Leia a tirinha a seguir e depois responda o que se pede. Benjamin, quer fazer a leitura? Sim. Vou aumentar um pouquinho o zoom, tá? Pronto. Ficou melhor assim? Sim. Pronto, pode ler. Tô ouvindo não, Benjamin. Tá falando? Você tá lendo? Tinha esquecido de ligar o microfone. Tá certo. A maior nuvem de gafanhotos desse século chegou hoje, na zona oeste da cidade. Mas corro, preciso me esconder. Os gafanhotos vão me comer. O que é, Leca? Gafanhotos não comem cobras, eles comem plantas. Mas a senhora vive dizendo: eu sou a florzinha da mamãe? Ó, a bichinha, né, da Leloca. Ela estava assistindo a TV e vi que estava chegando, né, a maior nuvem de gafanhotos do século, né? Que chegava hoje na cidade. Ela não entendeu que ela quis dizer que era um bem precioso para a mãe. Isso. Então, ela pensou que a mãe dela chamava de florzinha, ela ficou pensando, mas se ele come plantas, eu sou uma florzinha, né? Mas ele chama de florzinha porque é um apelido carinhoso, é um bem precioso da mamãe, né? Às vezes a nossa mãe chama de florzinha, amor, não é? Então é uma forma carinhosa, tá? Então, bora lá. Indique a tirinha um substantivo coletivo. Qual das tirinhas aparece um substantivo coletivo? E qual é ele? A primeira. A Qual maior é ele? nuvem de gafanhotos. Maior nuvem de gafanhotos. Então, qual é o substantivo coletivo que aparece?
A nuvem de gafanhotos. Nuvem, né? Então a gente vai escrever aí nuvem. Vamos ver se a tia consegue escrever. Pronto. Ficou mais ou menos. Mais ou menos vai ficou, né? Mas deu. Na letra B, indique o substantivo comum referente ao item A. Qual é o substantivo comum que é referente à nuvem? Quem sabe? Referente, o que é isso? Gafanhoto, tia. Gafanhoto, muito bem, gafanhoto. Então, gafanhoto é o simples e nuvem é o composto. Então, vamos escrever aqui. Vamos ver se a tia sabe. Bora lá, o H. Tô ficando craque, viu? Pronto. Na letra C, indique um substantivo próprio na tirinha. Qual é o substantivo próprio que tem aí? Quem sabe? Leloco. Leloca. Isso. Leloca. O nome Leloca, da que é o pequena nome da cobra. A tia vai subir, peraí. Leloca. Deixa eu apagar aqui. Desliga o microfone. Ô, tia, tem já. Já tem no nosso livro o nome. Leloca. Então, a tia está respondendo com vocês. Deixa a tia só subir aqui para dar para responder as duas questões, tá? Então, aqui, vamos escrever. Leloca, minúsculo ou minúsculo a inicial? A letra inicial. Maiúscula. 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 Por quê? É nome próprio. Maiúscula. Isso, é nome de pessoa. Olha só, que chique. Muito bem. Agora, a terceira. Releia a tirinha anterior e assinale a alternativa correta. Vamos reler. Deixa eu reler aqui para... Bora lá. Deixa eu reler. A maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje, na zona oeste da cidade. Mamãe, socorro! Preciso me esconder. Os gafanhotos vão me comer. O que é isso, Leloca? Gafanhotos não comem cobra. Eles só comem plantas. Mas a senhora vive dizendo que eu sou uma florzinha da mamãe? Então vamos lá. Letra A. A palavra século corresponde a um coletivo de 10 anos. Letra B. A palavra século corresponde a um coletivo de 100 anos. Letra C. A palavra século corresponde a um coletivo de 1000 anos. Ou letra D. A palavra século corresponde a um coletivo de 10.000 anos. Que letra é, gente? A. Letra A ou B? A. Ó, tem gente com dúvida. Espera aí. Desliga os microfones. Vamos lá. Um século tem 10... Espera aí, desliga o microfone, deixa eu te explicar. Um século tem quantos anos? 10 ou 100? 100. 100. Uma década que tem 10. Então, a resposta correta aqui é letra... B. Letra B. Eu disse que era B, eu sabia. Eba, eu Letra falei B. B.
100 Eu também falei. anos. 100 anos. Aqui seria uma década, não é? Aqui um milênio de 1000 anos. Tá? Todo mundo conseguiu responder, gente? Sim. Pronto, então, para a gente Sim. recapitular, substantivo coletivo, ele equivale a um grupo, não é? Ou uma coleção ou seres da mesma espécie, tá? Então, quando a gente vai falar agora, a gente pode falar, quando vê alguma coisa em grande quantidade, uma formiga contém várias formigas, né? A gente pode chamar de formigueiro, que também é o local onde ela vive, né? É a casa dela, que a gente chama de formigueiro, tá, gente? Então, ó, facilzinho, um assunto ótimo, tá? Vão responder as atividades. Quem ainda não assistiu os vídeos, tá? Tem tempo para assistir, tá bom? Tati.